Convido os oradores fonoaudiólogos Gabriela Comoreto Gonçalves e Caliton Carvalho Rezende para suas manifestações. Boa noite a todos. Gostaríamos de cumprimentar aos membros da mesa aqui presente, aos nossos queridos convidados, amigos, familiares e aos nossos colegas, agora fonoaudiólogos. Agradecemos todos aqui presentes e pela internet, nos prestigiando nesse dia tão importante das nossas vidas. Agradecemos aos colegas pela confiança depositada em nós, para falarmos em nome de toda a turma. Ficamos muito honrados. Aos nossos mestres, obrigada por toda a troca de conhecimento e experiências, em especial aos nossos queridos homenageados e à nossa paraninfa. Obrigada, professora Ana Paula, por aceitar nosso convite e compartilhar conosco mais esse momento especial. Ao longo desses anos de formação fonoaudiológica, fomos movidos por um impulso de nos reconhecermos e nos colocarmos na posição dos pacientes. Tivemos um grande desafio ao escolhermos a fonoaudiologia como profissão, pois, diferente das demais, tivemos que lidar desde cedo com o sofrimento do outro. No entanto, o sofrimento humano está presente em todas as culturas ao longo dos tempos. Seria o ponto comum em que todos nós nos reconhecemos. Ao longo da nossa trajetória acadêmica, a empatia foi essencial, pois através dela era possível perceber que por detrás de cada sofrimento, sintoma e diagnóstico havia uma história, um paciente, um semelhante. Durante os estágios, reconhecemos que por detrás do diagnóstico da perda de audição havia uma história de sofrimento, pois a diminuição da capacidade auditiva passa a excluir as pessoas do convívio social, dos vínculos afetivos e passam a perder a sua autonomia. Como fonoaudiólogos, somos habilitados para avaliar cada paciente e recomendar o melhor tipo de aparelho auditivo para cada um. Desse modo, podemos contribuir para uma melhor qualidade de vida social dos pacientes. Reconhecemos que por detrás da perda das habilidades de linguagem e fala, havia uma história de sofrimento, tanto dos familiares quanto dos pacientes que tiveram que se adaptar com uma nova forma de viver, pois bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver. Sabemos que é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui sujeito, pois a linguagem fundamenta na realidade o conceito de sujeito falante. Reconhecemos que por detrás dos problemas que acometem as funções relacionadas a... Percebemos a potencialidade de atuarmos no sistema educacional, utilizando estratégias educacionais que podem melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, prevenindo possíveis sofrimentos. Reconhecemos, então, portanto, que por detrás dos problemas que acometem as funções que estão relacionadas à mastigação, sucção, respiração, deglutição, articulação da fala e expressão facial, havia uma história de sofrimento que muitas vezes era visível nos corpos dos pacientes. Habilidades e funções das quais todos necessitamos para viver. Sendo assim, o trabalho fonoaudiológico propicia melhores condições na vida dos pacientes e seus processos de comunicação. Lidamos diariamente com o sofrimento da população mais pobre, sobretudo negra, com os cortes da saúde pública e coletiva. Entendemos a saúde coletiva como área multifacetada, que não isola saúde da doença, o individual do coletivo e a clínica da prevenção. Nesta perspectiva, o trabalho do fonoaudiólogo na saúde pública se orienta pela investigação das características e necessidades da população, bem como pela reflexão crítica sobre as concepções e políticas públicas de saúde praticadas pelo SUS. Seguiremos com novos fonoaudiólogos, lutando por uma saúde integral, universal e com equidade dos direitos. Identificamos que por detrás do sofrimento da voz, há um sujeito que fala naquela voz, pois
pois cada ser humano é único, assim como a sua voz. Ele representa um dos aspectos da identidade de cada sujeito, transexual, homem e mulher, pois por meio dela, os pacientes expressam os seus sentimentos e ideias. Cabe, então, ao fonoaudiólogo fazer a avaliação e o tratamento da voz e dos padrões vocais. Reconhecemos que por detrás dos diagnósticos de doenças neurológicas e neurodegenerativas havia uma história de sofrimento. Alguns pacientes, ao longo de suas vidas, passaram por diferentes alterações neurofuncionais que afetaram de uma forma ou de outra o sistema nervoso central ou periférico, impactando diretamente na sua qualidade de vida. Diante disso, o fonoaudiólogo faz avaliação, diagnóstico, prognóstico, habilitação e reabilitação desses pacientes que tiveram problemas neurofuncionais, os quais prejudicaram a maneira como eles se expressam e se comunicam. Percebemos que por detrás da dificuldade de engolir havia uma história de sofrimento, tanto para os familiares quanto para os pacientes, que tiveram que se adaptar com a nova rotina de cuidados com a alimentação, que se privaram do desejo de comer o que queriam e com a consistência que queriam, pois um dos critérios do sofrimento é a perda do seu fragmento da liberdade. No entanto, o sofrimento, por ter essa característica da sua ligação com a liberdade, convoca uma dimensão que toca a todos. Há, portanto, em cada uma dessas formas de sofrimento citadas, um pedaço de liberdade a ser reinventado pelos pacientes através do trabalho desses fonoaudiólogos que vocês veem agora sendo formados. E teve trabalho, muito trabalho para chegar até aqui. Bom, nosso percurso no curso foi de mais de 3.765 horas de estudos. Os alunos que se dedicaram ao ensino, pesquisa e extensão fizeram mais de 4.725 horas. Somente no último ano foram mais de 1.800 horas. Por semana foram mais de 125 horas, mais o TCC. A cada semestre tivemos uma média de 422 horas, isso equivale a uma média de 105 horas semanais ao longo do curso. Queremos aproveitar esse momento para nos dirigirmos a vocês, pai, mãe, irmãos, amigos, namorados, maridos, noivo. Seremos eternamente gratos por vocês terem nos apoiado. Sem vocês, esse percurso não seria possível. Foram horas estudando. Não fomos em todos os encontros. Saímos mais cedo dos eventos. Não fomos em todas as viagens. Nos almoços de domingo, saíamos da mesa e ficávamos no quarto o dia inteiro. Olhávamos os stories e publicações de amigos e familiares para ver o que vocês estavam fazendo. Nós também publicamos muitos stories do que estávamos realmente fazendo. Das cadeiras e dos estágios, dos resumos para as provas, a nossa cara de cansaço depois de concluirmos ou não todas as tarefas. Nas épocas de fim de semestre, quando ficávamos loucos com tantas provas, trabalho e às vezes algumas recuperações, vocês nos acalmavam com um abraço, uma palavra de carinho, com orações, por vezes até mesmo com um sermão. Neste último ano, com aquele velho conhecido TCC, coletas, estágios, supervisões, planejamento de terapia, disciplinas, textos, artigos para ler, artigos para publicar, ficamos muito cansados e sobrecarregados. Por vezes, brigamos com você sem motivo, apenas por estarmos estressados. Por vezes choramos. Choramos em frente ao computador com o documento do TCC aberto, sem saber o que escrever. Choramos com as correções feitas, pois nos julgávamos incapazes de escrever algo bom. Choramos com a saudade causada pela distância e pela nossa ausência em alguns momentos. Porém, permanecemos fortes, pois o orgulho dessa conquista e a vitória alcançada superaria. Hoje nós também choramos, mas de alegria. Para tanto, reconhecemos que foram necessários sacrifícios, não somente nossos, mas de vocês também. Vocês que renunciaram muitas vezes seus sonhos para dar lugar aos nossos, para oportunizar a formação na melhor universidade federal do Brasil pelo 7º ano consecutivo. Muitos desses formandos aqui presentes são os primeiros de suas famílias a concluir uma graduação a nível superior.
Por isso, somos gratos a todos os trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram com a nossa formação. Vimos uma geração que colheu o que vocês plantaram. Conquistamos, enquanto sociedade, políticas públicas importantes para a formação acadêmica, pois não foi apenas querer chegar até aqui. Enfrentamentos reais se colocaram no caminho. Muitos desistiram, lamentamos por isso. Muitos resistiram. Através da assistência estudantil, cotas e políticas de ações afirmativas, tivemos o direito à moradia estudantil na casa do estudante, vale transporte, alimentação no RU. Muitos foram a congresso através das bolsas Praia. Alguns de nós foram premiados e ganharam destaques acadêmicos. Este reconhecimento à Universidade Federal do Rio Grande do Sul é importante, pois com o cenário político atual e as ameaças à saúde e educação, não podemos confundir direito com privilégio. Obrigado. Essa é uma turma que deixou marcas importantes para esses 10 anos de fonoaudiologia na URGS. Formandos aqui presentes, lutaram e conquistaram e mudaram uma cadeira obrigatória que não contemplava a súmula para a fonoaudiologia. Mas também foi neste período que obtivemos os maiores resultados nas análises de avaliações dos docentes pelos discentes. Nesse momento, nos dirigimos diretamente aos nossos colegas. Para ilustrar as características dessa turma, usaremos a metáfora do mosaico. O que define o mosaico é a junção de várias pedrinhas de cores diferentes, posicionadas de forma proposital para formar uma imagem. O que torna possível a criação dessa imagem é exatamente as cores diferentes das pedrinhas e o modo que elas são posicionadas. Se as pedrinhas fossem todas iguais, seria impossível formar uma imagem. Ao longo desse percurso, fomos nos posicionando, nos adequando para enfrentarmos as diferenças com maturidade e harmonia. O problema não está na diferença das pessoas aqui presentes, mas sim na disposição para a humanidade. Tratar bem as diferenças revelou que estamos alcançando parte da maturidade na carreira que nos é proposta. Desse modo, conseguimos harmonizar os desafios, pois não tratamos de enfrentar as diferenças com uniformidade. Em outras palavras, não queremos encontrar harmonia nas pedras, mas buscamos encontrá-la no encaixe e nas relações, sua principal característica. Mesmo agora, com todos vestidos aparentemente iguais, de forma alguma abrimos mão das particularidades que marcaram as diferentes expressões desse lindo mosaico de fonoaudiólogos. Por fim, somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Obrigada. Obrigado. Para finalizarmos, gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos e convidá-los para assistir à homenagem que fizemos aos nossos familiares.